Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Luísa. Bom dia, Nicole, Leonardo. Bom dia, Raimundo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui com o grande Rodolfo Sampaio sobre responsabilidade civil na esfera trabalhista. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Bahia. Deixa eu só deixar o meu celular no silencioso. Pronto. Grande Rodolfo já tá. Aê. Oi, E Júlio, aí, tudo grande bem? Rodolfo? Tudo em ordem? Bom Peraí. dia. Deixa eu colocar meu fone aqui para melhorar também. Pronto. Júlio, Tá me ouvindo bem aí, Rodolfo? te escuto perfeitamente. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bom aí com você? Tudo ótimo, tudo muito tranquilo. Prazer tê-lo aqui hoje, nessa manhã, aqui nesse nosso espaço no Notório Jurídico, né? Espaço que é batizado com o nome do meu canal lá no YouTube, que eu já tive a honra de te receber, né? O Descomplicando o Direito do Trabalho. Já fica o convite aí para quem não conhece se inscrever. Para quem também não me conhece, meu nome é Júlio Bahia, eu deixei até meu Instagram aí, sou professor aqui em Belo Horizonte, advogado, mestre em Direito do Trabalho, e também tem esse projeto do canal Descomplicando o Direito do Trabalho no YouTube, que batiza aqui também esse espaço às sextas-feiras. E hoje, né, nós vamos ter a honra de bater um papo com meu grande amigo e ex-colega aqui de faculdade, Arnaldo, Rodolfo Sampaio, professor, mestre em Direito, procurador do Estado, uma referência na área jurídica, e não só em Minas, mas no Brasil, membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Bom, se eu for falar o currículo do Rodolfo aqui, nós vamos passar a live toda, né, Rodolfo? Então, eu vou deixar, já te passo a palavra para você se apresentar aí para todos os nossos amigos que estão nos assistindo aqui hoje. Júlio, bom dia. Muito bom estar com você aqui hoje, tá? E bom dia para todos que estão entrando. Eu acho que a única apresentação necessária é que eu sou um amigo do Júlio, tenho o Júlio em alta conta, não é? Acho que nenhuma apresentação é melhor do que essa, né, não? Maravilha, Rodolfo. Rodolfo, a gente se propôs aqui a bater um bate-papo sobre um tema que talvez seja, na minha opinião, o mais instigante e talvez o mais complexo, até mesmo em termos práticos, nesse momento de pandemia, especialmente quando envolve o direito do trabalho, que é a responsabilidade civil. Né? Estou vendo aqui várias pessoas entrando, inclusive o nosso amigo aqui, o juiz Helder, que tem a coluna comigo junto lá no F5 Jurídico, né? Um abraço para ele. E já deixar também o espaço aqui, gente. Quem tiver perguntas, pode mandar pelo chat aqui, que eu vou passando para o Rodolfo para ele nos respondendo. Rodolfo, antes da gente começar um bate-bola aqui mais profundo sobre a responsabilidade civil e as maiores implicações nesse dia a dia, nesse momento de pandemia, eu queria que você desse um panorama para a gente aí da responsabilidade civil. A gente sabe que tem, às vezes, as pessoas que esquecem algum conceito, esquecem algum detalhe, e acho que isso é importante para a gente desenvolver nosso raciocínio aí ao longo da live, para chegar naquela grande controvérsia que a gente já debateu uma vez e eu quero debater de novo, da responsabilidade civil subjetiva, objetiva, e por aí vai. Então, nos dê um panorama aí da responsabilidade civil aplicada ao direito do trabalho. Tá certo. Ô, Júlio, só antes de dar esse panorama, eu só queria mencionar um aspecto para a gente entrar depois no nosso bate-papo. Eu queria depois saber a sua opinião se a retirada da MP 927 vai ter algum impacto efetivo aqui no nosso tema de hoje. Né? É uma questão que eu estou pensando aqui se realmente a não votação da 927 vai trazer algum impacto mesmo. Acho que é um tema bacana para a gente discutir Sem depois. dúvida. Sem dúvida. E até adiantando, Rodolfo, só pegando o seu gancho aí, até para você já desenvolvendo um raciocínio, ontem eu fiz uma live lá no canal com a querida Ana Silvia, né, sua amiga aí também, e com o Rodolfo Pamplona.
né, que é juiz do trabalho em Salvador, é professor, mestre, doutor, autor de livros de direito civil, ele é professor de direito civil, e nós abordamos muito a MP 927, ou seja, a sua não transformação em lei. E uma das perguntas que mais surgiu diz respeito a direito intertemporal mesmo. Primeiro, olha, se eu fizer uma suspensão, perdão, determinar que um trabalhador unilateralmente vá para o teletrabalho hoje, é possível? Nosso entendimento é que até, né, enquanto ela estiver vigorando, isso sim é possível. E aí começaram a surgir as perguntas que permeiam aqui a nossa live de hoje, a responsabilidade civil, no que diz respeito, por exemplo, a exame admissional. Ela dispensava o exame admissional. Eu já entendo isso como não recomendo, né, tem programas de compliance e em consultoria trabalhista que eu não recomendo a nenhum cliente abrir mão do exame admissional, porque daqui 3 meses, por exemplo, essa pessoa aparece com uma perda auditiva, como você vai dizer que ela é pré-existente? Então, numa cautela até para o próprio empregador, para evitar um desdobramento aí de uma responsabilidade civil, eu já não aconselho. Mas e aí, como é que fica, né, já até perguntaram aqui, o advogado Thiago Silva, a questão da CIPA, como é que fica essa situação, as outras normas de saúde e segurança do trabalho que têm implicação direta com a responsabilidade civil. Eu confesso também que ainda não tenho uma opinião tão formada, não vai ser até bom a gente ter esse bate-bola aqui para a gente ir construindo essas ideias. Então, eu te volto a palavra aí para as suas impressões sobre também a MP 927, que vai caducar agora no dia 19. A não conversão da MP em lei vai ter efeitos danosos aí para o cotidiano das empresas, né? Muito problemática essa questão. Mas tudo bem, vamos lá então. Olha só, quando você fala do panorama da responsabilidade civil no campo do direito do trabalho, eu acho que a gente pode começar de trás para frente, né? Começa a se consolidar hoje em dia o entendimento de que no campo das relações de trabalho, a responsabilidade pode ser considerada objetiva. Isso é um marco, porque, tradicionalmente, um dos motivos que levaram ao desenvolvimento da responsabilidade objetiva são justamente os acidentes de trabalho e o aumento desses acidentes de trabalho ao longo aí da Revolução Industrial ou na sequência da Revolução Industrial. Então, esse aumento dos acidentes de trabalho fez com que se debatesse novas formas de se desenvolver o Instituto da Responsabilidade Civil, que antes era baseada essencialmente na ideia de culpa, tá? E aí se desenvolve rapidamente a responsabilidade objetiva, ou a responsabilidade sem culpa. Só que no direito brasileiro, sempre houve uma resistência em adotar a responsabilidade objetiva no campo das relações de trabalho, né? A Constituição de 88 ela reforça esse entendimento, e ela reforça esse entendimento quando estabelece que o empregador que o empregado ele tem o direito à indenização, né, ou ao seguro previdenciário, salvo naquelas hipóteses em que o empregador tiver agido com dolo ou culpa, o que nos remetia à ideia da responsabilidade subjetiva, né? E a Justiça do Trabalho, então, ficou presa a essa ideia de que, pela própria Constituição, a responsabilidade seria subjetiva. E esse, inclusive, era o entendimento que eu defendia com base na própria Constituição, né? Quando veio o Código de 2002, o Código Civil de 2002, ele dá uma abertura para se estender as hipóteses de responsabilidade objetiva. A gente ainda tinha a regra constitucional ali que nos remetia à responsabilidade subjetiva, a responsabilidade dependendo da culpa. E quando chega agora, o Supremo, então, ele finalmente entende que a responsabilidade objetiva não é incompatível com o texto constitucional, que o texto constitucional ele seria um piso, e proteções acima desse piso elas seriam bem-vindas, tá? Então, a gente pode falar que
esse entendimento do Supremo, e a gente não tem nem como falar assim, se ele vai prevalecer ou não, porque a nossa jurisprudência ela vai aí ao sabor dos ventos, Surreal. mas mantendo-se esse entendimento, isso gera um agravamento da situação do empregador. Não é? Sem dúvida alguma, o empregador ele passa a ter a sua situação agravada, porque a sua responsabilidade ela se torna maior, né? Na medida em que ele vai arcar com a indenização, ainda que não fique demonstrada a sua conduta culposa. Tá? A gente pode pensar que isso agrava a situação mesmo naqueles casos de pequenos empregadores, porque o problema aí não são os grandes empregadores. As grandes empresas, elas têm como incorporar esse tipo de prejuízo. Sem dúvida. Elas têm como repassar isso para o seu custo, elas têm como diluir esse dano, elas têm até como mensurar esse valor. Né? Já os pequenos empregadores, aí a gente pode pensar a pessoa que tem alguém na sua casa que ajuda a tomar conta da mãe e que vai ter a sua responsabilidade agravada. Então, esse é um dos problemas que nós começamos a ter, porque as pequenas empresas são as grandes empregadoras no Brasil, micro e pequenas empresas são as grandes empregadoras. E talvez esse ônus acabe se tornando excessivo para essas pequenas empresas. Especialmente se nós considerarmos que existe aí uma prática já assentada na Justiça do Trabalho de se desconsiderar a responsabilidade e responsabilizar-se os sócios, independentemente da existência de fraude. Uhum. Então, isso torna ainda mais difícil a situação daqueles pequenos empregadores, microempregadores. E sempre que eu falo com meus alunos, eu falo, gente, a gente tende a pensar no empregador naquelas grandes empresas. Mas veja esse rapaz que tem o trailer dentro da faculdade, né, que emprega 2 pessoas ali. Né? O ônus para ele, às vezes, acaba sendo um ônus elevado. Tá? E se você tomar o trailer dele, você acaba com a existência dele, você acaba com a vida dele. Né? Muito diferente da situação de uma grande empresa. Então, eu acho que essa parte da responsabilidade civil ela tem que ser analisada com cuidado, porque a gente não pode esquecer que existem reflexos econômicos que decorrem de um entendimento judicial, ou da adoção de um entendimento judicial. E é por isso que essa parte da responsabilidade civil ela tem me preocupado. Né? Porque demais. Essa parte ela é muito preocupante, porque você sabe, você também advoga para empresas. Não é? E aí não é o caso de falar, você advoga para a empresa e defende a empresa. Não é, não é isso. Né? A gente consegue separar a parte prática da parte teórica. Mas o aspecto que nós precisamos lembrar é exatamente esse. Olha, os pequenos empregadores eles podem ter uma maior dificuldade para arcar com esses custos. Eu te dou um exemplo simples. Há pouco tempo, um amigo me contou de uma ação que foi proposta pelo antigo motorista dele, tá? Motorista particular que levava os filhos dele para o colégio, pedindo o adicional de periculosidade de 30%. Por quê? Justamente porque, como ele abastecia o carro, e ele ficava dentro do carro no momento que o carro estava sendo abastecido, que ele estava exposto a risco. Tá? E estando exposto a risco, portanto, ele fazia jus àquele adicional de 30%. Né? Ou seja, um entendimento que se forma com relação aos trabalhadores em geral, mas que quando você traz para a situação do empregado doméstico, cria uma situação tal que, por vezes, inviabiliza a continuidade daquela própria atividade. Né? Então, no campo, voltando para a responsabilidade civil, existe aí a necessidade de nós começarmos a estudar, inclusive, quais são os impactos que decorrem da adoção desse entendimento.
né? Eu falo, olha, do ponto de vista acadêmico, em tese, eu acho que a responsabilidade no campo das relações de trabalho, ela deveria ser uma responsabilidade objetiva. Tá? Eu te falo, então, em tese, do mesmo jeito que o Josserran, né, lá há 100 anos atrás, defendia, em virtude do desenvolvimento dos acidentes de trabalho, a responsabilização, o desenvolvimento de uma responsabilidade que não se baseasse na culpa, eu entendo que nós deveríamos seguir hoje o mesmo caminho. Tá? Que talvez o Brasil ele seja campeão em acidentes de trabalho exatamente porque falta o agravamento da situação do empregador. Mas eu acho que o cuidado que nós devemos tomar é o cuidado de saber que o nosso entendimento, as decisões, os processos em que nós atuamos, que isso pode gerar reflexos econômicos, né? Que isso pode ter consequências econômicas. E então, a adoção desse entendimento sem maior estudo, sem maior questionamento, sem ouvir-se efetivamente as partes, sem se disponibilizar para as partes o acesso, por exemplo, ao seguro de responsabilidade civil. Tá? Isso tudo pode fazer isso tudo pode tornar ainda mais difícil, mais complicada a dinâmica das relações de trabalho no Brasil. Sem dúvida. Você tocou alguns pontos, eu fui até anotando aqui, que eu deixei o computador do lado, que eu acho que o mais interessante é isso. Às vezes eu faço até um roteirinho, mas eu nem gosto, já sabe do meu estilo mais informal de bate-papo. E eu fui anotando aqui algumas questões que você pontuou muito bem. Primeiro, para o nosso público aqui, que às vezes é variado, já vi que tem rede de Angola aqui, do Brasil inteiro, estudantes de direito, recém-formado, e existe uma pecha, às vezes, muito grande, eu advogo, como se disse, preponderantemente para a empresa, e sou professor. E faço lives, tem canal, e não tenho problema nenhum em emitir minha opinião jurídica aqui. Isso é muito diferente de defender um cliente nos limites, por óbvio, da lei e da ética, né? Então, assim, os conflitos talvez são muito maiores na área penal do que na área trabalhista ou na área civil, mas é sempre muito bom pontuar esse papel do advogado. Porque o advogado ele não defende o que ele pensa, ele defende o interesse do cliente dele de acordo com a legislação vigente. Então, é isso que é muito interessante. E como outro ponto de destaque que eu ressalto nessa primeira fala sua, Rodolfo, é a situação do pequeno empregador no Brasil, pequeno, microempregador. A gente viu um movimento muito grande recentemente com a criação das microempresas individuais. No ano de 2019 foram mais de 60 mil MEIs. E, na verdade, primeiro, sequer são microempresas individuais. É um outro ponto até que eu quero tocar com você também. Na verdade, a maior parte dessas criações aí jurídicas são simplesmente para burlar o contrato de trabalho. Então, não se enquadram tipicamente numa microempresa, ou como hoje gostam muito de dizer, no empreendedor, muito menos numa terceirização. Porque o engano que há também muito grande é quanto à possibilidade de simplesmente se criar uma pessoa jurídica, ainda que individual, terceirizar, né, a atividade para essa pessoa jurídica e aí entender-se que não há nenhum tipo de responsabilidade, inclusive a responsabilidade civil. Isso é um grande perigo. Então, olha, eu vou fazer uma pequena obra aqui, ao invés de eu contratar 10 pedreiros como CLT, e eu tenho já minha empresa aqui, eu contrato os 10 como microempreendedores individuais. Por incrível que pareça, eu já tive esse tipo de consulta. E eu respondi para ele, olha, você vai exigir o horário dele? Se ele faltar, você vai penalizar? Não, claro. Eu falei, então não é terceirização, é vínculo. Ou seja, você vai ter dois problemas. Um, de passivo trabalhista no que diz respeito, né, às verbas inerentes a uma relação de emprego. E outra, se um trabalhador desse se acidentar, você vai, ou ficar doente, você vai ter os mesmos riscos jurídicos. E outro ponto que aí eu acho que a gente pode caminhar nesse contexto, Rodolfo, a gente estava falando aqui de responsabilidade civil subjetiva, você partiu para um lado da ótica mais objetiva. Antes da gente até entrar em detalhes dessa discrepância, eu discordo, já adianto aqui um pouquinho de você, eu vou muito pela redação mesmo do 927, eu acho que tem que ter, assim, em várias situações de uma relação de emprego, sobretudo,
com vínculo à responsabilidade civil objetiva, então, naquelas atividades que naturalmente, né, expõem um risco maior, e aí eu quero explorar isso com você novamente também, notadamente no que tange aos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente aí da pandemia, se enquadrariam nesse conceito de responsabilidade objetiva, mas você tocou no ponto da tecnologia, e aí eu até, corroborando o meu entendimento, a tecnologia tem um lado positivo e negativo como tudo na vida. E o positivo também, em tese, seria minimizar as questões que envolvem esse trabalho. Eu falo em tese porque eles demandam uma legislação por trás, demanda outro ponto que é muito esvaziado no Brasil, que é a fiscalização do trabalho. Então, o papel hoje, né, da Secretaria de Relações de Trabalho, que é subordinada ao Ministério da Economia, exerce um papel muito relevante. E a tecnologia nos trouxe aí, eu fiz uma live essa semana, na segunda-feira, lá no YouTube, Rodolfo, com o Pepe Chaves, com o Zé Eduardo de Rezende Chaves Júnior, que é desembargador aposentado aqui do TRT da Terceira Região, e ele é uma das maiores autoridades do assunto no Brasil quando se fala em uberização, trabalho com plataforma digital. E aí, a gente vê hoje muitos o quê? Trabalhadores, motoristas, extenuados, hoje os entregadores, que não têm vínculo, estão fazendo um papel social relevantíssimo, né? Entregando aí comida, encomendas, às vezes até auxiliando o nosso trabalho aqui. Eu já tive diversos clientes que tiveram que contratar esses profissionais para ir atrás dos funcionários que estavam em casa, para colher assinatura em documentos, para implementar banco de horas e, enfim, outras medidas. Então, eu queria a sua opinião sobre a responsabilidade civil, né, do tomador de serviço, não vou nem chamar de empregador, partindo do pressuposto, ainda que ele seja um autônomo, que aí é uma outra discussão muito grande, mas fique à vontade também para externar a sua opinião. Mas como fica a responsabilidade civil desse tomador de serviço, então, do Uber, do Cabify, da Log, diversos outros, principalmente nesse momento de pandemia? Como você enxerga isso? Então vamos lá, Júlio. Te dei uma salada de perguntas, né? Exatamente. Eu posso atirar para qualquer lado aí. Olha, a gente precisa entender que o direito do trabalho tradicional que nós conhecemos, né, ele tem passado por uma mudança significativa. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, aí há 3 décadas, né, nem tanto, pouco menos. Lá se falava, e eu lembro exatamente da professora Alice Monteiro que falava, né? Tive a honra de ser aluno dela também. O direito do trabalho é um direito que está em expansão. A lógica do direito do trabalho é encampar todas as formas de prestação de serviços. Então, a ótica que nós tínhamos, e ela até brincava, né? Eu me lembro direitinho, não me recordo certinho a expressão dela, mas era assim: quem estuda direito romano disseca um cadáver, quem estuda direito civil assiste um moribundo, e quem estuda o direito do trabalho cuida de um bebê. Então, ela falava, olha, o direito do trabalho é um direito em fiere, né? É um direito que está em crescimento. Só que a gente observa, nas últimas décadas, uma mudança nessa lógica, né? A ideia da parasubordinação, ela veio com força total. Então, a gente pega, por exemplo, o caso desses motoristas de aplicativos. No caso do motorista de aplicativo, nós temos hoje jornadas que são jornadas de 14 horas. Tá? Até a ministra do TST deu uma entrevista semana passada dizendo que isso não é permitido pela própria Constituição, que se aplica a eles, né? Exato. Então, olha só, as jornadas de 14, 15 horas foram um motivo que fizeram com que o direito do trabalho começasse a se desenvolver lá atrás. Né? E o que acontece hoje em dia? A gente vê que os autores do direito do trabalho, eles ficaram parados, porque eles não conseguem dar uma solução para essa questão. A solução que eles tentam dar é uma solução lá de trás. Ele vira e fala assim, não, essa é uma relação de trabalho. E aí eu começo o quê? Aí eu começo a tentar, na base da marretada mesmo, enquadrar essa situação
naquela situação tradicional do direito do trabalho. Ah, não há subordinação, não, mas há subordinação, sim, porque quando ele liga o aplicativo. Então, ali de fato não há subordinação. Né? Não há, aquele trabalho ele não é subordinado. Eu posso desligar aqui, ligar o aplicativo e começar a levar a pessoa de um lado para o outro. Não é? Mas você sofre penalidades, né, se você não ligar. É. Não, sim, mas assim, você tem É tênue, sem dúvida. Exato. Não é assim, não entra naquele conceito tradicional da Sem dúvida. subordinação. Mas o que no direito do trabalho se tenta fazer? Na base da marreta, a gente vai amoldando aquela situação para ela entrar naquele encaixe tradicional que nós temos, que não atende mais a situação de hoje. Né? Então, você vê o povo criando MEIs, a maior parte delas simuladas. Hoje, o sindicato dos professores ele já tem sindicalizado pessoas jurídicas, o que é uma coisa bizarra, mas os sindicatos professores aqui em Belo Horizonte, ele já tem na sua base de sindicalizados várias pessoas jurídicas. Por quê? Porque as pessoas, as escolas começaram a contratar, depois da lei de terceirização, pessoas jurídicas que prestam serviços. Né? Então, outro dia, a minha bateria do carro morreu, depois de carro ficar meses parado aqui na garagem. E aí, quando eu chamo o rapaz da seguradora para tentar recuperar o carro, ele chega na caminhonete, devidamente adesivada com a logo da empresa, e ele vai conversando comigo e depois de um tempo ele me fala que ele comprou a caminhonete seguindo as especificações técnicas da empresa, que a empresa então instalou um equipamento na caçamba para ele poder rebocar os carros e tirar carros de garagens e coisa assim, né? Que ele atende, são 3 seguradoras do mesmo grupo. Então, quando ele vai a chamada de outra seguradora, ele tem que cobrir a logo daquela que está estampada com um material que também é fornecido pela outra. E ele falou, o esquema dele é igual do Uber. Ele fica parado esperando o chamado para ir atender. Né? E ele preocupado, por quê? Ele preocupado porque ele não tinha... Ele falava que ele tinha atendido muitas pessoas e as pessoas estavam todas cancelando os contratos de seguro porque não tem saído com o carro. Né? E ele preocupado falou, olha, eu acabei de fazer um investimento aqui comprando essa caminhonete e se o povo largar a seguradora, eu perco o meu contrato também. E aí ele me disse que ele era MEI também, que havia sido contratado pela seguradora, ou seja, ele entra na categoria empreendedor. Né? E aí, entre aspas. Exato, ele é um empreendedor. Né? E então, esse é um problema que o direito do trabalho precisa enfrentar. E o direito do trabalho ele precisa enfrentar não tentando amoldá-lo àquela forma antiga. Né? E então, trazendo essa questão para o campo da responsabilidade civil, eu te falo que o fenômeno da parasubordinação ele já foi identificado, mas o direito do trabalho ainda não encontrou uma resposta para ele. Eu acho que a resposta, ou pelo menos transitoriamente, a gente encontra uma resposta para isso lá no campo do direito civil mesmo. Tá? O direito contratual hoje, ele já não é mais aquele direito contratual de 100, de 200 anos. Né? Existem agora os deveres anexos às relações contratuais, deveres que decorrem da própria boa-fé. Né? E existe aí o dever de cuidado que os contratantes têm. Ou seja, quando eu contrato a pessoa para me prestar serviços, essa pessoa, eu preciso cuidar para que aquele serviço seja corretamente executado, aquele serviço seja corretamente prestado. Né? Então, eu te falo que no campo do direito contratual hoje, nós conseguimos resolver essas questões. Então, veja, eu tenho como responsabilizar a empresa que opera um desses aplicativos se ela permite que o empregado ele trabalhe um número excessivo de horas. Tá? Eu tenho como responsabilizar essa empresa se aquele empregado não tiver um período
anual de descanso. Eu tenho como responsabilizar essa empresa se o motorista vinculado a ela sofrer algum tipo de dano. Tá? Ou seja, com base na ideia dos deveres anexos, existe a possibilidade de eu, então, trazer um dever de proteção para o campo dessas relações que não são mais relações de trabalho, né? Ou que não são relações de emprego, melhor dizendo. Eu acho que você travou aqui, Rodolfo. Travou aí para vocês também, pessoal? Ah, voltou. Agora voltou, pois é. Voltou. Então, assim, o que eu dizia, não importa se aquela relação jurídica ela é disciplinada pela CLT ou se ela é disciplinada pelo Código Civil. Tá? Porque o mesmo raciocínio que eu tenho nas relações de emprego, eu posso levar para essas relações. Então, eu posso exigir contratualmente que a Uber observe uma jornada diária máxima, tá? Que se estabeleça um intervalo mínimo entre o término de uma jornada e o início da jornada seguinte. Né? Existe, então, a possibilidade de nós aplicarmos aquelas regras do direito civil com o mesmo intuito protetivo que nós temos no campo do direito do trabalho. Né? Então, o fato de não ser uma relação sujeita à CLT não significa que eu não possa estabelecer um teto de trabalho, né? Ou que eu não possa estabelecer de forma analógica que o valor mínimo por hora que a pessoa tem que ganhar é o valor hora do salário mínimo. Isso é constitucional, né? Sim, exato. Né? Então, assim, eu consigo sair da lógica tradicional em que a proteção decorre exclusivamente da CLT e me valer da legislação extravagante para conferir uma proteção nos mesmos moldes. Com base o quê? Com base nos deveres anexos que decorrem da ideia da boa-fé objetiva. Né? E nesse campo a gente consegue sim responsabilizar a empresa no caso do motorista de Uber. Tá? E a responsabilidade da empresa é aí também uma responsabilidade objetiva. Né? Eu tenho uma responsabilidade contratual e uma responsabilidade objetiva. E competência da Justiça do Trabalho. Eu entendo que a competência é da Justiça do Trabalho, não tem nem dúvida. Eu também não tenho dúvida. Artigo 114, né, exatamente. ainda que seja prestado via microempresa individual. Não importa, não importa. Concordo plenamente, porque envolve um trabalho humano prestado ali, né, exclusivo para a pessoa, ou quase que exclusivo. Né, concordo plenamente com todas as suas considerações. E eu acho que é um tema muito pouco explorado hoje ainda, e que o próprio trabalhador teoricamente autônomo, muitas vezes ele briga muito mais pelo vínculo, né, o que é legítimo, é claro, do que por esses deveres anexos dos contratos, não só de natureza civil, mas também de natureza trabalhista, porque aí a lógica contratual é absolutamente, né, a mesma. Então isso aí é muito relevante, acho que a gente tratar, principalmente nos dias de hoje. Rodolfo, um tema que me incomoda muito, inclusive na reforma trabalhista, e ela me incomoda como um todo, que eu brinco até com meus alunos mais até de graduação, que ela peca muito pela falta de técnica, e isso está muito claro. Hoje, por exemplo, a gente vê uma discussão de índice de atualização monetária, porque a legislação fixou a TR, e sendo que o Supremo desde 2015 disse que não poderia ser utilizado, determinou que o trabalhador que não compareça à audiência se não justificar uma justificativa legal no prazo de 15 dias, e aí não existe um rol de justificativas legais para a audiência, ele ainda que beneficiário da justiça gratuita tem que pagar as custas, né, o que já é um contrassenso, mas enfim, passa por cima disso, e mais, que ele sequer pode ajuizar uma nova ação, ou seja, a primeira foi extinta sem julgamento do mérito, ele fica privado de acesso ao judiciário, contra, por óbvio, no princípio de acesso à Constituição, ao judiciário, que é
uma premissa da nossa Constituição, e isso está lá, né, na reforma trabalhista. E outro tema que muito me incomoda, e foi julgado até no tribunal aqui de Minas recentemente, declarado em inconstitucionalidade, eu queria saber a sua opinião, envolve a responsabilidade civil, é a denominada tarifação, dos danos morais. Então tem lá na reforma trabalhista um dano leve, um dano médio, enfim, o que acha até pior ainda, né? Não é nem só a classificação desse dano, né? Que eu acho que já é muito subjetivo, mas, inclusive, a questão pecuniária em múltiplos de salário, ou seja, eu brinco sério aí com meus alunos, falo o seguinte, olha, então, um xingamento que eu profiro aqui para alguém, ou que alguém faça em relação a mim aqui na instituição de ensino, tem um valor. O que foi feito para o pessoal da limpeza tem outro. Ou seja, minha dignidade vai ser pautada pelo meu salário, pela minha remuneração. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essa situação de tarifação do dano moral. O STJ, de vez em quando, né, você que acompanha mais aí, solta umas tabelas, mas aí não é nada oficial, não é nada legislativo. Como que você acha que existe um parâmetro, né, aí avançando já, né, como eu já te passo um festival de perguntas mesmo, né, além de você falar da tarifação, na prática, como mensurar? Né? Eu já tive casos em que o cara, eu advogando para a empresa, o cara perdeu, por exemplo, um dedo, deu uma indenização por dano moral de 10 mil. Já tive um caso que um bate-boca ficou em 30 mil. Né? Então, como resolver, do ponto de vista prático, isso, seja pela tarifação ou fora dela? Ô, Júlio, antes de começar a resposta, eu só quero dar um oi para o professor Walter Lobato. Ele entrou aí, professor Walter Lobato. Opa, grande Walter, os maiores tributaristas aí do país. Um dos maiores tributaristas do país, né? Um grande amigo que eu tenho também. E quando ele entra, quando ele aparece aqui, Júlio, você falava exatamente da redação defeituosa das leis. Né? Olha, de fato, nós temos um problema nos últimos tempos, tá? Que é exatamente uma baixa qualidade técnica da legislação. Tá? Eu te dou um exemplo agora, tá? que foi até um tema que eu abordei no meu podcast, aproveitando para fazer o né? Pois é. Que é saber se a suspensão dos prazos prescricionais prevista no regime jurídico emergencial e transitório de direito privado se aplica também ao direito do trabalho? Porque, olha, o direito do trabalho tradicionalmente entra no campo do direito privado. Né? Se as regras de direito privado estão suspensas, então a gente tem aí um período de 4 meses de suspensão e impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais. Não é? Então, veja, uma lei que veio para resolver um problema pontual, ela cria uma série de outros problemas. Tá? Porque eu, particularmente, acho que essa suspensão de prazo se aplica, inclusive, lá no campo do direito público. Tá? Sim. Por quê? Porque no direito público usa-se, né, o estatuto jurídico da prescrição está lá no Código Civil. Né? Então, para mim, essa suspensão de prazos, ela ocorre em qualquer ramo do direito. Né? Eu não vou entrar na esfera do direito penal, mas direito do trabalho, direito administrativo, direito tributário, você tem sim essa suspensão. Tá? A reforma trabalhista, um problema realmente que nós temos é que a nossa legislação ela é sempre para ontem. Ela não acompanha o fato social nunca. Exato. Ela é apresentada e o pessoal fala assim, olha, tem que ser aprovado dentro de um mês. Aconteceu isso agora aqui em Minas Gerais, né, com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi entregue e falou assim, olha, ela tem que ser aprovada até o final do mês de julho. Mas como assim? Ela não vai ser debatida? Não vai ser objeto de uma questão que interessa milhares de pessoas, ela vai ser aprovada da forma que foi encaminhada pura e simplesmente. Não é? Então, esse é um problema que a gente teve com a reforma trabalhista. Não é? Eu sempre defendi, há muitos e muitos anos, desde do meu mestrado, a necessidade de uma reforma trabalhista. Eu até digo que essa flexibilização recente que nós tivemos agora com essas MPs, elas foram capazes de preservar um número significativo de empregos. Então, uma certa flexibilidade ela é sim interessante, tá? Uma maior liberdade para as partes,
prestigiar o acordo feito entre as partes, isso é interessante, tá? Mas é óbvio que isso tem que ser objeto de uma discussão efetiva, de uma discussão real, né? E de uma reforma sindical também, Não, sim, é que eu lógico. acho mais urgente do que a trabalhista. Você precisa, todo um sistema que tem que ser analisado e que tem que ser discutido. Né? Não é uma Exato. reforma que sabe-se lá por quem que foi feita e que é empurrada em um momento politicamente próprio, né? Ou apropriado. Então, Vira um Frankenstein jurídico. isso. Então, de fato, a reforma trabalhista ela trouxe aí uma série de deficiências. E uma dessas deficiências é exatamente o tratamento que se dá ao dano extrapatrimonial. Né? Veja, você estabelecer as hipóteses em que haveria o dano extrapatrimonial, como tentaram fazer, né, assim, números clausos, é até uma possibilidade. Né? No direito alemão, por exemplo, é assim. Né? Então, assim, existe essa possibilidade. Tá? Aqui no Brasil foi feito de uma forma tão ampla que é como se não tivesse sido taxativa, porque qualquer situação se enquadra naqueles tipos que foram criados. Né? Mas quando você tem essa tarifação, você vai no sentido contrário já aí do entendimento jurisprudencial que vem se consolidando desde a Constituição de 88. Né? Então, a jurisprudência vem, aí a doutrina majoritariamente tendem a entender que não é possível você ter uma tarifação dos danos extrapatrimoniais, que os danos extrapatrimoniais eles decorrem da análise casuística, né? Que eu não tenho como definir, especialmente com base no salário, tá? Qual será o valor da indenização. Tá? Então, e aí eu te falo, Deu uma travadinha aqui de novo. o direito civil ele já abandonou essa ideia. Você disse, o STJ ele tinha algumas tabelas. Isso tudo foi desconsiderado para fins práticos. Né? É claro que quando você advoga muito em uma certa área, tá? Você acaba conhecendo o entendimento dos juízes. Eu conversava outro dia com uma advogada, ela é advogada de uma operadora de telefonia celular e ela fica o dia inteiro no juizado. Né? Então, ela sabe exatamente qual é o valor da indenização por danos morais que cada um dos juízes do juizado concede. Né? Então, ela falou, olha, isso me facilita o acordo, porque quando eu chego lá, eu sei qual que é o valor máximo, eu já posso fazer uma proposta naquele valor. Né? Então, é claro que existe esse fato. Assim, a própria prática do tribunal vai estabelecendo aí parâmetros, mas que podem ser alterados de acordo com as circunstâncias, que podem ser alterados de acordo com o caso concreto. Me parece que essa tarifação feita na justiça, na reforma trabalhista, ela tem os dias contados. Né? Ela não se adequa à dinâmica ou à lógica da própria responsabilidade civil. Né? Não tem o menor sentido você basear o valor da indenização em um múltiplo do salário da pessoa. E nem a tentativa que fizeram depois de estabelecer com base no teto da Previdência Social. Isso também não se justifica. Isso. Dá na mesma fase. Exatamente, dá na mesma. Foi uma tentativa de consertar algo que não deveria nem mesmo ter sido proposto. Exatamente. Eu te falo que o máximo que poderiam ter feito ali, eu te falo, seria você eventualmente trabalhar com tetos. Como forma de você trazer uma certa segurança jurídica para a empresa. Tá? Aí você até poderia, mas eu te falo que nem no direito norte-americano, em que já se teve essa discussão, em que se tentou limitar o valor das indenizações punitivas, né, para que você não tivesse indenização de 100 milhões, 300 milhões,
nem no direito norte-americano, em que você tem, de fato, um problema concreto decorrente desses valores, esse teto conseguiu ser estabelecido, né? Então, menos ainda no Brasil, você tem indenização de 10 mil, 20 mil, 30, né? A pessoa morre e ganha 50 mil de indenização por danos morais. Então, esse expediente utilizado na reforma, eu te falo, é uma energia jogada fora. Exato. Como grande parte delas que eu falo, não traz segurança jurídica, é o que a gente precisa. Então, assim, esse caminho que foi percorrido pela reforma, em parte dela, obviamente, tem outras coisas, né, outras disposições que são muito positivas, mas essa realmente é na minha visão, uma das maiores aberrações. Essa foi uma aberração total. Desnecessário, né? Não tem sentido nenhum essa tentativa. Você cria mais insegurança, né? Em vez de criar a segurança, porque você explicar para um leigo que o que está na lei não vale, é muito mais complicado de você dizer que não tem lei, que isso é subjetivo. Né? O pessoal acha que a segurança jurídica decorre do simples fato de inserir-se algo na lei. Exatamente, não tem nada a ver com isso. Ou nada a ver não, mas tem pouco a ver com isso. Exatamente. Não tem. Você pode ter segurança, de certa forma, jurídica com súmula, sobretudo vinculando o Supremo. Não precisa. E eu não entendi também da reforma acabar com o que a gente tinha, só falando da reforma rapidinho, o incidente de uniformização de jurisprudência, que era um instituto super útil nesse contexto de segurança jurídica no âmbito dos tribunais regionais. Então eu sabia que aquela matéria fática tratada aqui em Minas era de um jeito, na Bahia era outra, eu que advogo em vários locais do país, era um facilitador muito grande. Inclusive para o próprio TST, que aí você não ficava com aquela migalha, vamos assim dizer, de uma jurisprudência aqui, outra acolá, você pegava as teses prevalecentes em cada tribunal e aí o TST fazia o seu papel maior, que é de uniformizar essa jurisprudência, né? Enfim, até eu esqueci de falar no começo aqui, Rodolfo, convidar o pessoal, não sei se vocês já viram nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu lancei um curso nessa terça-feira de recuperação judicial e falência no direito e no processo de trabalho. Então, um curso bem voltado aí para a prática, para a advocacia, são 3 horas aula, em que eu me debrucei sobre o Instituto da Recuperação Judicial e da Falência no âmbito do direito concursal e trouxe a aplicação prática dele, né, analisando decisões judiciais, especialmente do TST e do Supremo. Então, quem tiver interesse, tá aí no meu perfil, no bahia.julio, eu vou subir agora lá para o YouTube também um videozinho, ou quem quiser me mandar um direct, fica aí um convite. Voltando aqui ao nosso tema, Rodolfo, e depois você me fala do podcast, que você não falou o nome, onde as pessoas podem acessar também, mas você me tocou num ponto que é uma controvérsia muito grande na área civil, e eu vejo isso de uma maneira subentendida na esfera trabalhista e dou como exemplo o caso Vale. Você disse aí, às vezes uma pessoa morre num acidente de trabalho e tem uma indenização de 50 mil reais. Aí a gente viu no caso da Vale, acordo sendo feito na faixa aí de 1 milhão, né, quando envolve a dispensa. Então, pegando esse conceito e essa situação, queria que você me respondesse a 2 questionamentos. O primeiro, a responsabilidade civil, por exemplo, no dano moral, tem esse viés punitivo ou não? Ou só o viés reparatório de reparar um dano? E eu queria que você falasse um pouquinho também da possibilidade de responsabilidade civil do chamado dano em ricochete, aí, que tem diversos outros nomes, né? E eu exemplifiquei aqui no caso da Vale, quando há o falecimento de um ente, como que isso pode repercutir, então, na esfera trabalhista? Então, o filho pode ter direito à indenização por danos morais, os pais também, os irmãos, como que se compreende isso no universo jurídico trabalhista? Ok. Ô, Júlio, então, aproveitando para não perder a oportunidade, o podcast que eu lancei chama O Direito ao Avesso. A ideia do podcast... Ficou muito bacana a logo, viu? Obrigado. A ideia é exatamente você discutir realmente temas do direito, virar o direito pelo avesso mesmo. A ideia é essa. Ele está disponível no Spotify. É só entrar no Spotify, colocar o direito ao avesso e aparece. Né? Aí toda segunda-feira, às 7 da manhã, libera um episódio.
Tá? Bacana É, demais. e eu acho que nessa segunda-feira, inclusive, o que vai sair é o que fala da responsabilidade lá no campo do direito do trabalho. Bacana demais. É, Então, todo mundo está nos é. assistindo aí, vai nos assistir depois aqui, não perca, né? Agora, a pergunta que você fez, ou a primeira pergunta que você fez da indenização punitiva, a discussão da indenização punitiva se perdeu no Brasil. Tá? E ela se perdeu por quê? Porque a gente tem dois sistemas distintos. Um é o norte-americano, em que se aceita a indenização punitiva. Ponto. A indenização punitiva ela é aceita e fala-se, olha, ainda que eu gere o enriquecimento de uma parte, esse é o preço que se paga para que uma determinada conduta não volte a ser praticada. Tá? Então, você tem vários autores que questionam, falam que que a indenização punitiva é uma loteria distributiva, que uma pessoa vai ter sorte de sofrer um dano porque ela vai ficar milionária, né? Mas, igual eu já vi uma vez um autor, quando ele dizia do caso do Ford Pinto, ele falou, ok, se você acha que vale a pena deixar sua mulher, seus filhos presos dentro de um carro, enquanto o carro pega fogo sem conseguir tirá-los para ficar milionário, ok, tudo bem para você, mas a maior parte das pessoas prefere não passar por essa situação. Né? Então, de um lado, a gente tem um direito norte-americano em que se aceita, em regra, a responsabilidade punitiva. De outro lado, a gente tem o direito europeu, que majoritariamente recusa a responsabilidade objetiva. Teve até um comitê que foi formado para se discutir a possibilidade de se instituir a indenização punitiva no Código francês, no Código Civil napoleônico. Né? E ainda assim, eles chegaram a uma redação final, mas ainda assim não foi aprovado. Então, se a gente vai a Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha, lá não se aceita a indenização punitiva. Tá? Então, nós tínhamos dois entendimentos, e o entendimento brasileiro sempre foi muito mais próximo do direito europeu. Tá? Então, nós poderíamos ter entendido, tal como se entende nesse país, que a indenização punitiva ela não cabe ao direito privado, que a punição ela cabe ao direito administrativo, ao direito penal, e que na esfera do direito privado isso acarretaria um enriquecimento sem causa. Né? O que a gente fez no Brasil foi uma junção aí de dois entendimentos. Então, a gente trouxe a indenização punitiva do direito norte-americano e a proibição ao enriquecimento sem causa do direito continental. Então, virou a nossa indenização punitiva, que a nossa indenização punitiva é de mentirinha. O juiz fala na sentença que a indenização tem um objetivo pedagógico que serve para que aquele ato não volte a ser praticado, blá, 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 blá. Mas como não pode haver enriquecimento sem causa, então ele limita a indenização punitiva a R$3.000. Eu já tive indenização punitiva de 2.000. Não é? Então, essa discussão ela acabou se perdendo efetivamente no direito brasileiro. Assim, as nossas indenizações punitivas, se você ver a sentença, todas elas aceitam a indenização punitiva. Menos Sim. na hora de condenar a Vale, por exemplo, a pagar 5 milhões de indenização. Né? Ou se condenar o Flamengo a pagar não sei quantos milhões de indenização pela morte dos meninos. Né? Então, o nosso problema é esse. A gente nunca aceitou efetivamente a lógica da indenização punitiva. Na hora de fixar, a gente recorre lá ao direito continental e fala: ah, não, eu não posso ter enriquecimento sem causa. Então, a nossa indenização ela nunca vai ser punitiva. Tá? Eu te falo que eu não tenho dificuldade em aceitar a indenização punitiva. Tá? Eu não tenho qualquer dificuldade em aceitar a indenização punitiva. E eu até te falo, olha, o artigo 944 do Código Civil, ele estabelece a possibilidade de se reduzir o valor da indenização. Né? Então, ele atenua o princípio do pleno ressarcimento. Ele vira e fala, olha, eu não posso... o valor da indenização tem que corresponder ao prejuízo sofrido. Né? Aí vem e fala assim, mas dependendo da culpa, o valor pode ser reduzido. Ora, se a própria lei atenua o princípio do pleno ressarcimento, eu posso usar aquela máxima jurídica, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é? Exato. Então,
Se eu posso reduzir o valor da indenização naqueles casos em que a culpa é mínima, eu posso também aumentar o valor da indenização naqueles casos em que fica comprovada a culpa grave e o dolo. Tá? Então, pegando o caso dessa empresa da Vale, né? E eu não tenho acesso aos autos, mas considerando-se que efetivamente as notícias que vieram a público, né? Considerando-se que a empresa tinha conhecimento de que a barragem poderia romper e analisando-se todas as circunstâncias, isso, por mim, ensejaria, sim, o aumento do valor da indenização. Para quê? Para que práticas como essa não voltassem a se repetir. Tá? Mas quando eu te falo indenização punitiva, aí é efetivamente uma indenização punitiva mesmo. Não é depois virar e falar, eu não posso dar uma indenização de 50 milhões para cada família, não. Tá? Não, cada família vai ter uma indenização de 50 mil. Não, então eu não estou sequer falando de indenização punitiva. Mas eu, particularmente, não tenho a menor dificuldade em aceitar a lógica da indenização punitiva com as suas consequências. Tá? Mas aí é um negócio que tem que ficar muito claro. A gente não pode banalizar essas condenações. Tá? Porque quem vai arcar com ela é aquele pequeno empresário que a gente falou no começo da nossa live. É o dono do trailer que quebra ele. Da faculdade, que quebra ele, exatamente. Então, esse é o ponto que tem que ser visto com cuidado. Né? E é por isso que você não pode ter uma tarifação do valor da indenização. Né? E o dano... Então, desculpa te interromper, porque nosso tempo aqui já está quase dando uma hora, passa voando, nunca vi. Mas só para a gente não perder, que eu quero que você me fale da questão do dano em ricochete. Olha, o dano em ricochete, e aí realmente vai dar na pinta aqui o nosso tempo, né? O dano em ricochete, Júlio, ele é um dos grandes problemas que a gente tem no direito, e eu acho que assim, a gente tem séculos de discussão em que não se chegou ainda a um consenso. Né? Porque, ok, não há dúvida de que o pai, a mãe, o irmão, o filho, a mulher ou o marido, nesses casos, você é um titular direto, você sofre diretamente o dano moral em decorrência do falecimento do pai durante o trabalho. Então, o rompimento da barragem faz com que a pessoa seja levada pelo barro e o corpo só é encontrado depois. Tá? Sim, nesse caso é nítido ali o dano moral. Mas aí a gente entra na discussão do dano em ricochete. E aquela tia, né, que ele não precisava nem necessariamente morar com ela, e o seu irmão, né, o irmão da vítima. Porque um dos problemas do dano em ricochete é que a gente pode chegar ao infinito. Sim. Eu posso chegar um amigo que mora e divide apartamento com você. Isso, seu melhor amigo. Todos, né, os seus alunos todos. Né? Então, o problema aí do dano em ricochete é exatamente essa extensão que se dá ao dano em ricochete. Né? Me parece que para admitir-se o dano em ricochete seria necessário que você demonstrasse efetivamente a existência de um vínculo que supera o vínculo social mantido entre as pessoas. Né? Aí, nesse caso, assim, é óbvio, a morte de um familiar sempre vai causar um pesar. O meu primo morreu, a minha tia faleceu. Isso, obviamente, sempre vai gerar um pesar, mas para ser indenizado, o meu entendimento é de que deve-se demonstrar que naquele caso específico, naquela situação específica, havia um vínculo maior, né, que justifica que a essa pessoa se estenda também o direito à indenização. Porque senão a gente tem uma indenização eterna. Sem dúvida, Rodolfo. Esse tema acho dos mais instigantes no direito, não só civil, mas no direito de trabalho. Quem falou no falecimento ou adoecimento do trabalhador, ainda tem aquelas situações, olha, ele é um irmão, mas é brigado com a família, ele não convive, ou é meio irmão, é de outro casamento, nem sabe que existe. Então, assim, é muito casuístico, é muito interessante. E como, Rodolfo, a gente mal conseguiu abordar aqui a MP 927, não exploramos tudo, eu já vou te fazer um convite aqui no ar
para a gente já marcar a parte 2 desse nosso bate-papo, para a gente continuar aqui na responsabilidade civil. Eu ainda tem muitas outras dúvidas, nós não adentramos com tanta profundidade na questão da responsabilidade civil objetiva, especialmente da pandemia, explorar mais essa questão do dano em ricochete, de que a gente pode, né, construir. Então já fica o convite aí, né, para nas próximas semanas a gente agendar e divulgar para o nosso público uma parte 2 aí do Descomplicando o Direito do Trabalho e Responsabilidade Civil com a sua presença. Então queria primeiro te agradecer, né, por essa hora que você teve aqui conosco, que passou voando, porque aí o bate-papo é bom, o aprendizado é enorme, né, eu sabia que não seria diferente, então te agradecer demais e renovar aqui o convite para você estar presente de novo aqui comigo nesse espaço no futuro próximo. Júlio, eu te agradeço a oportunidade, agradeço a todos que ficaram aqui nos assistindo e aproveito já para me colocar à sua disposição. Marque o dia e a hora e nós nos encontramos. Combinado. E deixar um abraço aqui, né, para a nossa amiga Rose, que eu vi que nos assistiu aqui, idealizadora do projeto Business Talks. Deixar um abraço também para o Alan, aqui do Notório Jurídico, para o Marinho, lá do F5. Todos vocês que nos assistiram, sigam o Rodolfo nas redes sociais, o perfil dele aí no Instagram, ouçam o podcast. Renovo também o convite aqui para acessarem o canal Descomplicando Direito do Trabalho no YouTube. Também quem tiver curiosidade do curso de recuperação judicial e falência no direito do processo de trabalho, me mandem um direct aqui no @bahia.julio, que está muito legal. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima sexta. Rodolfo, valeu demais. Até a sexta. Daqui, semana que vem, vai estar aqui conosco o professor Osmundo. Vamos ver se a gente consegue já marcar na outra semana para continuar esse bate-papo. Combinado. Beleza? Fechado. A gente ajusta a data e divulga para o pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Quem não assistiu tudo, assiste depois aí no IGTV. Ok? Vai ficar aqui no Notório Jurídico. Bom dia a todos aí, bom trabalho, bom fim de semana. Tchau, tchau. Até mais, gente.